Se você tem a sensação de que você está vivendo em um mundo e o seu parceiro em outro, completamente diferente, esse vídeo é para você. Nos últimos dias eu tenho certeza que você tem olhado para si mesma e você tem conseguido observar o quanto você mudou, o quanto você evoluiu. Você já não é mais aquela mulher de 5 anos atrás. Um monte de coisa dentro de você já avançou. E não quer dizer que você se tornou melhor do que o seu parceiro. Quer dizer que você está com uma nova visão de mundo. A sua régua subiu, você está mais exigente tanto consigo mesma, tanto com o outro. Você se colocou num caminho de autodesenvolvimento, você se dedicou e você mudou. Porém, quando você olha para o lado, para a pessoa que está dividindo a mesma vida com você, você vê que ela não mudou nada. Ela continua no mesmo lugar. E isso está causando atritos. A sensação é como se vocês estivessem falando línguas diferentes dentro do relacionamento. Um não consegue mais compreender o outro. E isso é muito ruim, é muito desconfortável, porque você sente que você ainda ama aquela pessoa. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo e eu vou trazer para você alguns passos que você pode aplicar para lidar melhor com tudo isso que está acontecendo aí na sua vida. Todas as vezes que nós encontramos uma pessoa e vamos começar um relacionamento com essa pessoa, a gente meio que tem uma fantasia compartilhada com ela. Cada um acredita que precisa ser alguém para que aquele relacionamento continue. Então, quando eu conheço você, eu estou dessa forma, eu me comporto dessa forma e eu vou continuar a ser assim, a me comportar assim, porque é assim que eu agradei você e é assim que vai ser a nossa dinâmica daqui para frente. Só que a gente esquece que o mundo é movimento, que a vida pede evolução, que nós estamos o tempo todo nos movimentando, mudando, o que eu gostava ontem hoje eu já não gosto mais. E aí quando você, que se coloca disposta a se desenvolver, a evoluir, começa a mudar, o que acontece? Você começa a ameaçar essa fantasia compartilhada que existia. Porque durante muito tempo vocês tiveram os papéis muito bem definidos dentro do relacionamento de vocês. Cada um sabia o papel que cada um ocupava, independente se era um papel bom ou ruim. Um era o mais forte, o outro era o mais fraco, um mais emocional, o outro mais racional, um mais masculino, o outro mais feminino, e aí isso de repente começa a mudar, começa a desequilibrar. Isso causa desconforto, isso ameaça a fantasia compartilhada que vocês tinham. Toda vez que um relacionamento começa, um novo campo de informações começa, um novo campo psicológico começa, e se um dos integrantes desse campo e desse sistema muda, ele agita todo o campo. Imagina que o seu relacionamento é um mobile, aquele brinquedinho que fica no berço, pendurado, cheio de bichinhos. Tá todo mundo lá quietinho. Quando você pega um bichinho e mexe, todos os outros mexem. E vai levar um tempo para que eles se estabilizem de novo. A mesma coisa acontece com o relacionamento. Quando um de vocês muda, vocês balançam a dinâmica do relacionamento de vocês. É preciso ter paciência para que essa dinâmica volte a funcionar de outra forma. É desconfortável isso. E todas as vezes que a gente evolui e todas as vezes que a gente mexe nesse sistema, a gente acaba sendo um espelho para o outro. O outro também sempre é um espelho para nós. E quando eu falo que a gente se torna um espelho para o outro, o que a gente mostra para ele? A gente mostra coisas que talvez ele ainda não quis ver, a gente mostra para ele coisas que ele ainda não superou, movimentos que ele ainda não fez. Então a gente escancara muita coisa na vida do outro quando a gente se movimenta. E isso é desconfortável. É muito desconfortável, porque quando você olha para o seu processo de evolução, você sabe o quanto foi difícil para você evoluir, o quanto foi difícil para você mudar. E por saber disso, você consegue considerar o quão difícil é para o outro mudar,
o quão difícil é para o outro fazer diferente. Só que nesse primeiro movimento que você faz de mudança, o outro ele não vai te dar os parabéns, ele não vai admirar o que você faz, a não ser que vocês já venham conversando sobre isso antes. Geralmente o que acontece é que o outro vai reagir, e ele não vai reagir de uma forma muito harmônica. Por quê? Porque você está colocando em ameaça alguma coisa que para ele já estava confortável. Então, o primeiro movimento que ele tem é reagir. E quando ele começa a reagir e o relacionamento começa a ficar desconfortável, muitas pessoas desistem de continuar o processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. Muitas pessoas voltam. Por quê? Porque elas começam a se sentir culpadas, elas começam a se questionar. Então você pode estar passando por esse processo agora, onde você se pergunta: nossa, será que eu mesma acabei com o meu relacionamento? Nossa, será que isso que eu fiz acabou com o meu relacionamento? Acabou com a rotina que a gente tinha? Acabou com a nossa vida a dois? Será que eu mudei tanto assim? Será que não seria melhor eu ter continuado sendo quem eu era? Tudo isso é um jogo da nossa mente para tentar nos manter no lugar onde nós estávamos. E às vezes o seu parceiro, a sua parceira vai usar frases desse tipo para transferir para você a responsabilidade dele de mudança. É muito importante que você consiga compreender o que é seu e o que é do outro. Porque se a gente for observar o que você está fazendo, não tem nada de errado. A questão é que você fez e o outro parou. Então é preciso ter um certo jogo de cintura para equilibrar esse relacionamento. E eu vou trazer aqui alguns passos para que você consiga melhorar essa dinâmica que vocês estão vivendo. Primeira coisa, não tente arrastar o outro com você. Quando a gente desperta, quando a gente acorda, a gente não sai acordando as outras pessoas que ainda estão dormindo. A gente deixa elas dormirem. Elas vão acordar no tempo delas. O que você pode fazer é continuar investindo em você e mostrando para essa pessoa o bem que isso está te fazendo. Ela vai ver em você uma luz, ela vai ver em você um farol, ela vai ver em você uma possibilidade. E aí ela vai começar a agir. Você vai ser o convite para que o outro comece a se movimentar. E uma coisa que é importante eu dizer aqui eu estou falando de um relacionamento que existe a possibilidade de mudança. Porque existem relacionamentos onde a pessoa que está evoluindo, ela vai fazer de tudo para que o outro evolua e ele não vai evoluir. Então aqui a gente está falando de um lugar, de uma pessoa que busca evolução também. É aquele lugar onde você acredita no seu parceiro. Ele só não conseguiu virar a chavinha ainda. Então, primeiro, não arrastar o outro. Segundo, comunicar as suas mudanças. E aqui entra um ponto muito interessante. Por quê? Se o seu relacionamento é um relacionamento que nunca teve diálogo, qualquer conversa vai parecer uma ameaça. Eu, por exemplo, no meu relacionamento, um dos pilares centrais é o diálogo. A gente está sempre conversando sobre tudo. Porque nós dois somos os guardiões sagrados do nosso relacionamento. Então nós dois estamos conversando sobre tudo o tempo todo. Então todas as vezes que eu mudo alguma coisa em mim, eu comunico isso para que ele me ajude no meu processo de mudança. Então eu mudei alguma coisa, eu vou virar para ele e falar assim, olha, eu mudei isso, isso e isso. Então se você me via dessa forma, por favor, a partir de agora, comece a me ver diferente para me ajudar nesse processo. Compreende? Por isso que é tão importante você construir um contrato emocional com a pessoa, você validar ali todos os pilares. Eu ensino isso nos meus atendimentos terapêuticos. Porque se você não tem um contrato emocional estabelecido com aquela pessoa, você está à deriva. Não que aquilo vai te garantir um relacionamento sólido e eterno. Não, mas é um contrato emocional. Você está construindo algo com aquela pessoa. Vocês estão trocando intimidade, as mais profundas que existem. Então, se você não tem diálogo desenvolvido dentro do seu relacionamento, você vai ter muita dificuldade nesse passo aqui, que é comunicar a sua mudança. Olha, antes eu pensava assim, agora eu tô pensando assado.
Ora, durante muito tempo eu acreditei nisso, agora eu não acredito mais. Olha, eu estou me relacionando com esse tema aqui, pode ser que eu comece a me aprofundar um pouco mais. Isso é conversa, isso é diálogo. Você está com uma pessoa do seu lado, você não conversa com ela? Ah, você está fazendo o quê do lado dessa pessoa? Você está evoluindo o quê? Vocês estão construindo o quê num relacionamento que não tem diálogo? Terceiro, você vai precisar sustentar o desconforto. Porque se você evoluiu, você está à frente do seu parceiro, vai ter atrito, tem um desequilíbrio, tem uma discrepância, vai ser desconfortável, vai ter crise, vai ter conversa chata, você vai ter que sustentar isso com postura, com harmonia, com equilíbrio, com as características da mulher, da pessoa, do homem que você está se tornando. Sustentar aquilo que você quer, principalmente se você acredita na mudança do outro. Você vai sustentar o desconforto e esperar que a realidade se organize e se manifeste da forma como você quer. Compreende? Muito importante isso. E 4. Esse 4, ele é um plus aqui no vídeo. É você parar de reforçar no outro aquilo que você não quer. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, se no dia que esse vídeo aqui sair, esse outro vídeo já estiver gravado, eu vou deixar o link aqui para vocês, ou depois eu volto aqui e coloco o link desse vídeo, porque eu vou falar exatamente sobre isso. Quando a gente quer que o outro mude, mas na verdade a gente está aprisionando ele todos os dias naquele lugar que a gente não quer. Então para de reforçar o que você não quer no outro. Para de olhar para o outro e acreditar que ele não te apoia, que ele não muda, que ele é o mesmo, que você já cansou de falar. Não. Você vai olhar para ele como alguém que mudou, como alguém que começou o seu processo de mudança, como alguém que está caminhando, está evoluindo, está progredindo no tempo dele, mas ele está. Tem ouro nesse passo aqui. Principalmente se você acredita em cocriação, manifestação, você vai compreender o que eu estou te falando. Então é muito importante que você compreenda isso. E fazendo esses passos, o outro, ele vai ter a possibilidade de escolher se ele quer evoluir ou não. Se ele quiser evoluir, ótimo. Vocês vão trabalhando juntos nisso. Se ele não quiser evoluir, se ele quiser ficar exatamente onde ele está hoje, e exatamente onde ele está hoje está te incomodando muito, você, com a consciência que você tem hoje e com a maturidade que você tem, você vai saber o que fazer. Você vai saber olhar para o que está acontecendo e decidir se você vai continuar ou não nessa relação. E esse processo de mudança, gente, ele não é fácil. Ele exige de nós uma desconstrução, uma lavagem interna. Ele exige de nós uma mudança de estrutura, uma mudança de identidade. Ele exige posicionamento, segurança, sustentação. E isso a gente constrói dentro de um processo terapêutico, que é o meu trabalho. Se você tiver interesse em passar em um processo terapêutico comigo, aprofundar nessa área de relacionamento, desenvolver os pilares e tudo que você precisa para se relacionar melhor, eu estou à sua disposição. Porque se você observar bem, você nunca aprendeu nada sobre relacionamento. Você foi na escola, você aprendeu sobre matemática, sobre português. Você teve alguma aula de relacionamento? Você está se relacionando da forma como você aprendeu. Como você aprendeu? Como você era criança e se relacionava com seu pai, com sua mãe? Talvez você ainda esteja vivendo uma dinâmica infantil. É muito importante você olhar para isso, para você viver um relacionamento verdadeiro. Eu espero que esse vídeo realmente faça diferença na sua vida. Compartilha, envia para quem precisa, deixa seu comentário aqui, eu amo responder vocês. Um beijo enorme no seu coração e até o próximo vídeo. Um beijo.